Hoje nós estamos competindo. Hoje a programação na concorrência está forte, né? A concorrência, Catedral São João Batista, ué. Não é? A concorrência hoje está com a programação forte. Então nós vamos perder um pouco de ibope aqui, mas até que perdeu muito não, hein? Ó, que eu tô... Muito bem. Oi? Não, tem. Aqui, gente, é o seguinte. Eu não posso parar. Alguém me perguntou assim, mas vai ter no dia de São João Batista? Mesmo que for no dia de Nossa Senhora das Graças, eu tenho que fazer, por quê? Porque aqui tem várias paróquias. Se eu for parar a cada festa de padroeiro, aí acabou, não tem curso. Então eu faço. Ah, no dia de São João Batista, é dia de São Roque, eu não posso fazer nada. Quem for da paróquia ou quem quiser ir lá na festa, vai. Mas eu não posso parar aqui toda a festa de padroeiro, já pensou? Não dá. Aí não ia ter curso, não. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Hoje é dia de São João Batista. São João Batista, a gente chama ele de o precursor, né? É aquele que veio antes de Jesus e anunciou a chegada de Jesus. E aí acontece um fato interessante na vida de João Batista. No Evangelho conta que ele tinha anunciado que viria o Messias, o Salvador. Jesus veio, ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, botou os discípulos que era dele para seguirem Jesus e foi preso. Lá da cadeia, ele começou a ouvir, porque sempre tem os passarinhos que vão contando as coisas. E ele lá da cadeia começou a ouvir falar o que Jesus andava fazendo. Jesus estava mandando perdoar os inimigos. Jesus estava mandando amar a quem te odeia. Jesus estava falando que o reino dele não era desse mundo, era em outro lugar. E João Batista, de dentro da cadeia, ouvindo essas notícias, mandou alguém ir lá perguntar a Jesus se era ele mesmo o Salvador, se era para esperar outro. Porque essa conversa de Jesus não é conversa de Salvador. Que Salvador é esse? Que rei é esse que eu anunciei, dei minha vida, estou aqui preso e agora está dizendo que o Império Romano que nos cobra taxas é para a gente amar essa gente? Que esses perseguidores aí, cobradores de impostos, esses corruptos, essa gente da propina do templo, da propina da política, a gente tem que perdoá-los? Nós vamos continuar um povo massacrado assim, dessa maneira? Então João Batista teve essa dúvida, mandou lá perguntar. Por quê? Porque a mensagem de Cristo, o Evangelho, e a gente tem visto isso aqui, ela é uma mensagem chocante, ela é uma mensagem muito acima de tudo que a gente possa esperar. O que eles esperavam? Eles esperavam um salvador político, que viesse dar conta da política, da economia. Ainda tem muita gente esperando esse cara. Eu sei que tem. Estão esperando um Messias aí. Então, e na verdade Jesus não tinha nenhuma proposta dessa. A proposta dele é de um reino que acontece dentro do seu coração. E João Batista, de dentro da cadeia, estava em dúvida sobre o que era isso. Então que João Batista interceda por nós hoje, para que nossas dúvidas, assim como as dele lá naquela época, vão se acalmando, diminuindo, e a nossa fé vá crescendo, para que a gente um dia fale o que ele também falou, que eu diminua e que ele cresça. Amém? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muito bem. Todos bem-vindos. Rita já chegou. Olha aí. Hoje é aula 18. Semana que vem, 50% do curso. Metade do curso. Semana que vem, aula 19. Hoje nós iniciamos uma nova etapa. A gente vai agora entrar na história de Moisés. Nós vamos ter 5 encontros sobre Moisés. Tem muita coisa para falar de Moisés. É aqui que nós vamos falar das 10 pragas do Egito. É durante a história de Moisés que nós vamos falar do Mar Vermelho que se abriu, da Páscoa, dos 10 mandamentos, do maná que chovia do céu, o pãozinho caía do céu. Então a história de Moisés é enorme e nós vamos ter 5 aulas sobre ela aqui. Vamos começar com Êxodo, capítulo 1, todinho, e vamos ler até o versículo 10 do capítulo 2. Abre aí, Êxodo 1. Pronto, só isso. O Gênesis, semana passada, a gente terminou. Terminamos na história de José do Egito. E agora vem a continuação da história do José do Egito. Êxodo 1. Posso ler? O que significa o nome do livro Gênesis? Já falamos aqui. Hã? No princípio. Todo mundo repete? No princípio. O que significa êxodo? Saída. É só lembrar do êxodo rural, né? Que o pessoal sai da zona rural para morar na cidade. Menos Fumier que não fez isso. Você está ainda lá, né? Tá ou não? Tá. Então vamos lá, Êxodo 1. É saída por quê? Porque o principal enredo do Êxodo é a saída do povo da escravidão do Egito. Mas primeiro a gente tem que entrar na escravidão. Então vamos entrar primeiro. Olha lá. Ó. Eis os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito com Jacó, cada um com a sua família. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gad e Azer. Isso a gente viu semana passada. Todas as pessoas saídas de Jacó eram em número de 70. José já estava no Egito. E morto José, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se. Tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Viu que não tinha televisão lá? Eles multiplicavam mesmo. Só fazendo um lembrete, só para amarrar, a gente terminou o Gênesis onde? Quando José ficou governador do Egito, e aí o pai dele, o Jacó, Israel, e todos os irmãos foram para lá e foram morar lá, porque a terra toda estava em fome e só lá que estava um local de abundância. Aí agora o Êxodo já está contando o restante. Depois que o José morreu, morreram todos os irmãos dele e a vida foi avançando, a população de israelitas, descendentes de Israel, foi crescendo lá no Egito. Está claro isso para todo mundo, não está? Então vamos continuar. 8. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei, que não tinha conhecido José.
Ele disse ao seu povo: vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós e se retirem do país. Estabeleceu, pois, sobre eles feitores para cabrunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. Quanto mais os oprimiam, porém, tanto mais eles se multiplicavam. O povo judeu não era fácil, não. Quanto mais perturba, mais eles multiplicam. Tá vendo como é que é? Viu, Celcinho? Se te pressionar muito, aí que você se multiplica ou não? Aí a coisa fica mais difícil. Pois é. Quanto mais os oprimiam, porém, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, a ponto de os egípcios os aborrecerem. Impunham-lhes a mais dura servidão e amarguravam-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como toda sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que lhes impunham tiranicamente. Ou seja, parece pela história que, por exemplo, a construção das pirâmides, os judeus estavam lá construindo as pirâmides enquanto escravos. Então, que é um mistério até hoje, né? Como se fez essas pirâmides? Ninguém sabe as pirâmides do Egito. Pois parece que pela história dá para se ver isso, os judeus, os israelitas, participaram daquilo lá. Tem mão de judeu na construção das pirâmides. E aí aquele trabalho que eu fiz da prosperidade dos judeus mostra isso, né? Como que ao longo da história dos últimos 4.000 anos, os judeus participaram de tudo que foi descoberta, tecnologia, invenção, construção, engenharia, tudo que houve nos últimos 4.000 anos de fantástico na história humana, os judeus estavam presentes ali. É realmente um povo que chama atenção. Aí a gente continua, versículo 15. O rei do Egito, que é o faraó, vai embora, vai até o 10:2. O rei do Egito dirigiu-se igualmente às parteiras dos hebreus, uma se chamava Sefra e a outra Fua, e disse-lhes: quando assistirdes as mulheres dos hebreus, eu já falei que hebreu, judeu, israelita são nomes para designar o mesmo povo. Quando assistirdes as mulheres dos hebreus e as virdes sobre o leito, se for um filho, matai-o, mas se for uma filha, deixai-a viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não executaram as ordens do rei do Egito, deixando viver os meninos. O rei mandou-as chamar então e disse-lhes: por que agistes assim e deixastes viver os meninos? Porque responderam elas ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como a dos egípcios, elas são vigorosas e já dão à luz antes que chegue a parteira. Deus beneficiou as parteiras, o povo continuou a multiplicar-se e a espalhar-se, porque elas haviam temido a Deus, ele fez prosperar suas famílias. Então o faraó deu esta ordem a todo o seu povo: todo menino que nascer, vós os atirareis ao Nilo, o rio Nilo. Deixareis, porém, viver todas as meninas. 2:1. Um homem da casa de Levi tinha tomado por mulher uma filha de Levi, que concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o durante 3 meses. Mas não podendo guardá-lo oculto por mais tempo, tomou uma cesta de junco, untou-a de betume e piche, colocou dentro o menino e depô-la à beira do rio, no meio dos caniços. Entenderam? A mulher, que era uma judia, ela teve um neném, não queria jogar o neném no rio, lógico.
ficou escondendo ele, mas não conseguiu esconder mais do que 3 meses. E aí botou ele num cesto e botou ali na beira do rio. A irmã do menino ficou parada a alguma distância para ver o que lhe havia de acontecer. Ora, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar, enquanto suas criadas passeavam à beira do rio. Ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou uma de suas criadas buscá-la. Abriu-a e viu dentro o menino que chorava e compadeceu-se. É um filho dos hebreus, disse ela. Veio então a irmã do menino e disse à filha do faraó, para que a filha do faraó achou a cesta e ficou encantada com o menino. Aí veio a irmã do Moisés, que já era maiorzinha, já estou falando que é o Moisés, que vocês já sabem. O bebezinho era o Moisés. Veio a irmã dele e falou assim com a filha do faraó, queres que vá procurar entre as mulheres dos hebreus uma ama de leite para amamentar o menino? Sim, disse a filha do faraó, e a moça correu a buscar a mãe do menino. Toma este menino, disse-lhe a filha do faraó, amamenta-o, te darei o teu salário. Ou seja, a filha do faraó contratou a mãe do bebê para amamentar o bebê. Viu? A mulher tomou o menino e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o conduziu à filha do faraó, que o adotou como seu filho, e deu-lhe o nome de Moisés, porque disse ela, eu o salvei das águas. Moisés quer dizer tirado das águas. Pega aqui o número 1. Eu fiz um resuminho da história de Moisés, história que a gente vai ver com detalhes nos próximos encontros, mas eu já fiz um resumo aqui, ó. Moisés, do hebraico Masha, tirado das águas, viveu ao redor de 1250 a.C., quando o faraó Ramsés II governava o Egito. Só para vocês se localizarem, ele é 1250 anos antes de Cristo. Mas aquela história que a gente viu semana passada do José, tem quanto tempo de diferença de anos de José do Egito até Moisés? 430 anos. Então aquela história que a gente viu semana passada para de hoje, o tempo andou 430 anos, quase um Brasil de história. Então o povo israelita ficou lá no Egito, depois de José, mais de 400 anos. E ele foi escravo grande parte desse tempo lá. E aí é que está aparecendo agora Moisés. Tá bom, gente? Localizou aí? Então continua. Foi líder que conduziu a fuga do cativeiro do Egito e o mediador por excelência do povo de Deus. Ele realiza a promessa feita a Abraão, tornando-se por sua vez origem de promessas novas e mais plenas. Era descendente da tribo de Levi. Moisés foi para Israel o líder, aquele que congrega, que vê longe e orienta o povo. Moisés é considerado o fundador da religião de Israel, embora a história e sua fé comecem em Abraão. A gente já viu aqui que Abraão foi o grande homem de fé, mas a montagem da religião, a organização da religião, com suas leis, com suas morais, com seus ritos, com seus preceitos, quem montou mesmo a religião foi Moisés. O grande líder morreu no monte Nebo, contemplando a terra prometida que ele não conseguiu alcançar. A gente vai ver aqui que Deus promete uma terra, mas o Moisés, depois a gente vai ver isso com calma, não chegou a essa terra. Tudo bem até aqui, gente? Sim ou não? Quem vivia 400 anos? Não, ninguém viveu 400 anos não, meu filho. O povo ficou 400 anos no Egito, mas o povo é um filho do outro, filho do outro, filho do outro, 400 anos. Eu disse que desde José
Presta atenção aqui, meu filho, você pergunta e depois fica falando. Desde José do Egito até Moisés se passaram 400 anos, tá bom? De Cabral que eu estou falando é o Pedro Álvares. Então eu posso dizer o seguinte, de Cabral até Cabral, 500 anos, não foi isso? Oi? José do Egito, pai de Jesus? Não. José do Egito viveu quase 2000 anos antes de Jesus. Vamos lá, gente. Êxodo 3, de 1 a 6. Dá um pulinho aí na folha. O pai de Jesus é outro José. É outro. O que é? É esse mapa aí, depois eu quero a xerox disso. Agora vamos entender alguns detalhes de José, de Moisés. De 1 a 6 eu vou ler. Antes de ler aqui, se você ler o capítulo 2 antes, o finzinho do 2, o que aconteceu? O José cresceu, ele era judeu, mas ele foi adotado como filho da filha do faraó. Eu falei José de novo? Então vou fazer o seguinte, quando eu falar José, vocês ouvem Moisés, tudo bem? Tá combinado? E quando eu falar Moisés, eu estou falando José. Qual o nome do pai de Jesus? Moisés. Aí vocês não estão sabendo. Então presta atenção. Moisés foi adotado pela filha do faraó, do rei do Egito. Mas ele era judeu. Então eu estou contando o finzinho do capítulo 2 antes disso que a gente vai ler agora. Ele sabia que ele era judeu, porque a mãe dele cuidou dele, amamentou ele, cuidou dele até ele ficar grandinho. Então ele sabia da história. Então ele viu que o povo dele estava sendo maltratado, estava sendo escravizado. Então um dia ele saiu e viu alguém maltratando um judeu. Ele foi lá e matou o egípcio para proteger o consanguíneo dele, o povo dele. Quando o rei soube, o faraó soube, quis matá-lo. Então ele fugiu. Então Moisés fugiu e agora a gente vai ver um pedacinho aí. Depois desse assassinato de homem que ele cometeu e já tinha fugido e ele já estava com uns 40 anos de idade agora, quando a gente vai ler isso aí. Tá? Sabe, a mãe dele cuidou dele até ele ficar grandinho. Sabia da história toda. Agora olha o que vai acontecer aí. Aqui Moisés já estava casado, ele estava foragido do Egito, já tinha por volta de 40 anos de idade. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Todo mundo conhece isso, não conhece? Sarça é um arbustozinho, uma plantinha. Então o que ele viu? Ele viu um fogo, a planta pegando fogo, mas não consumia a planta. Ele achou aquilo muito estranho, ficou olhando. Aí continua. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, não te aproximes daqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa.
Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Então, olha bem, o fogo representa Deus, porque Deus é inacessível. O fogo é inacessível. Você não pode ir no fogo, você não pode botar a mão no fogo, você não pode entrar dentro do fogo. O fogo é inacessível. Deus também é inacessível. O Novo Testamento vai dizer que Deus habita uma luz inacessível, que não dá para a gente chegar. Não dá para a gente chegar. Mas tudo que a gente sabe de Deus, Ele é que nos revelou. Tudo que dá para a gente saber de Deus é o que Ele falou dele. Então esse fogo aí é para mostrar isso, que ninguém descobre Deus, ninguém chega a Deus, Deus é que se chega a nós. Porque Deus é como fogo, você não pode ir no fogo. Tudo que a gente sabe sobre Deus foi Ele quem nos revelou. Ele vai fazendo revelações para Abraão, Ele vai fazendo revelações agora para Moisés, vai fazendo revelações através dos profetas, mas a grande revelação e final e definitiva já foi feita, sim ou não? Sim ou não? Aonde que está essa revelação? Em Jesus. Ele é a grande revelação. Então, tudo que a gente pode saber sobre Deus é só Deus que pode falar. É assim, cientista falando, eu não consigo provar Deus. Há muitos cientistas, isso está cada vez menos, né? Mas fala assim, não dá para acreditar em Deus porque não tem como prová-lo. A gente não tem como medi-lo, não tem nada que possa apontar a existência de um Deus. Não, mas não vai ter mesmo. Tudo que vocês lerem sobre provas da existência de Deus, saiba que aquilo é bobeira, aquilo é balela. Não tem como provar a existência de Deus. Não dá. Porque Deus habita uma luz inacessível. Deus está acima dos nossos sentidos. A gente já falou isso aqui. A gente só se achega a Deus pela fé. E a gente só sabe de Deus o que Ele revelou. Agora, nós descobrirmos Deus, não tem. Nós provarmos a existência de Deus, não tem como provar. O dia em que um microscópio de um laboratório provar Deus, esse Deus não é Deus. Porque Deus não está dentro de nada do que a gente pode apalpar, nada do que a gente pode sentir gosto, nada do que a gente pode ver. Ele é acima de tudo que foi criado. Deus é de outra dimensão, é de outra esfera de existência. Então esse fogo do arbusto aí é para mostrar justamente isso. O fogo inacessível e ao mesmo tempo Ele que se revela a Moisés. Assim como Ele que se revelou a Abraão e como Ele que se revelou em Cristo. É sempre dele para nós. Nunca é de nós para Ele. A gente não consegue. Não tem instrumentos para atingir o conhecimento de Deus. Então, quem quiser provar a existência de Deus, está fazendo um trabalho em vão. Porque a Bíblia sempre falou o seguinte: o justo viverá pela fé. Vamos repetir? O justo viverá pela fé. Pela fé. Não por provas. Prova nenhuma. Não tem como provar. Deus se revelou, né, Carlos? Vem se revelando desde lá de trás. Vai se revelando. Até o acontecimento chave da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo, que tem as testemunhas que viram, mas você tem alguma prova que Cristo ressuscitou? Não tem prova nenhuma. Não tem.
Porque isso é fora. Você pode fazer uma comparação de o fogo ali, que é o Espírito Santo, com o fogo de Pentecoste, mas não tem nada diretamente ligado, não. Tá? Amém, gente? Sim ou não? Tá. O Senhor fala aqui com Moisés o seguinte, versículo 5, olha. E Deus, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Ou seja, Moisés, aqui é uma terra santa. Tira as sandálias e tenha contato com essa terra santa. Essa história de um local ser tido como santo ou como sagrado, você vê aí que Moisés teve isso, né, aquele local santo. Mas isso no decorrer de toda a história bíblica. E quando chega no Antigo Testamento, Jesus acaba com isso. Eu falei antigo? Hoje eu estou mal, hein? Eu queria estar lá na festa de São João, comendo um salsichão. Vou de novo. Corta! Voltando. Não precisa cortar não, pode deixar. A terra, local sagrado. No decorrer da história, e quando chega no Novo Testamento, isso acaba. Jesus acaba com essa história de local sagrado. Parece um absurdo que eu estou falando, né? Mas para Jesus Cristo, tudo é santo e sagrado. Quando a samaritana pergunta a ele, e nós já vimos isso aqui, não precisamos nem ler, aonde que eu devo adorar? É no Monte Garizim ou no Templo de Jerusalém? Nós não já vimos isso aqui? Jesus fala assim, nem lá, nem cá. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e verdade. Então não interessa o local que você esteja, interessa aquilo que você é. Porque a adoração, o grande altar de Deus, não está em nenhum endereço físico, está dentro do seu coração. Pode fazer a pergunta. Tem também a ver com a questão de quando eu disse tirar as sandálias, com aquela questão de tira de ti toda... Sim, ela está falando uma coisa bonita. Tira as sandálias, Moisés, também pode significar tira a vaidade, tira o orgulho, entrega-se aqui. Verdade, isso sim. Então, só para concluir, vocês sabem a diferença entre santo e sagrado? O que é uma coisa santa, o que é uma coisa sagrada? Já falei isso aqui? Então, vou falar agora. Se eu não trocar, tá bom. Porque se eu trocar, vocês vão aprender tudo errado. O que é santo, o que é sagrado? Vamos lá. Sagrado, preste atenção. Sagrado é aquilo que o homem separa para Deus. Exemplo, o templo que nós temos aqui ao lado é sagrado. Por quê? Porque é uma construção, é um terreno que o homem separou para Deus. Concorda? A imagem, aqui não tem nenhuma imagem. É verdade, aqui não tem nada, hein? A imagem é sagrada. Por quê? Porque é uma escultura que o homem separou para Deus. Então, sagrado é aquilo que o homem separa para Deus. E o que é santo? É aquilo que Deus separa para Ele mesmo. Repetindo, santo é o que Deus separa para Ele. E o que Deus separou e chamou de santo? Você. Nós. Então, nós já falamos isso aqui, a nossa santidade está não pelo meu heroísmo apenas, mas principalmente porque Deus fez de mim a sua morada e me separou para Ele.
Então, santo é aquilo que Deus separa para ele. Sagrado é o que o homem separa para Deus. Concorda com isso? Mas na prática a gente faz diferente. Porque na prática a gente tem muito mais reverência e devoção com o sagrado do que com o santo. Na prática a gente é muito mais reverente ao altar, aos objetos litúrgicos, tudo que o homem separou para Deus, muito mais reverente com isso do que reverente com o meu irmão, do que reverente com aquilo que Deus chama de santo. Então há muitos de nós que podemos ficar 1 hora de joelhos diante do sacrário, que é algo sagrado, mas não suportamos 2 minutos de alguém que é santo e que precisa da nossa paciência, do nosso perdão, do nosso afeto, do nosso carinho. Então é muito mais fácil lidarmos com o sagrado do que com o santo. Porque diante do sacrário não se tem exigência nenhuma. O que o sacrário te exige? Nada, né? Mas diante do seu irmão, a exigência é grande, né? Então a gente entendeu qual é a diferença entre santo e sagrado. Que a gente aprenda agora a lidar, cada um na sua proporção. Amém? Tá bom, Deus, assim? Tá gostando de me ver hoje? Obrigado. E olha que eu não tomei banho, hein? Eu tô trocando as bolas. Eu acho que foi a cachaça da festa. Você me entende, Deus? Obrigado. Vamos lá, gente, continuando aí, versículo 7. 3:7. Posso ler? O Senhor disse: Eu vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir do Egito, para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os aveus e os jebuseus. Deus aqui fez a promessa a Moisés de que ia tirar o povo do Egito e ia levá-lo para uma terra que corre leite e... Só que lá mora um bocado de gente. E isso vai dar uma briga do caramba lá. E que dura até hoje. Então essa terra prometida aqui, terra que corre o quê? O que significa isso? Abundância, abençoada. Poxa, se você tem uma terra que corre leite e mel, você descansa, você está em paz, você aposentou, não precisa mais trabalhar. Para pessoas que viviam da terra, uma promessa dessa é maravilhosa. Uma terra doce, uma terra de paz, de descanso, o paraíso. Isso é que Deus prometeu a Moisés. Agora eu te pergunto, eles já alcançaram essa terra? Porque eles alcançaram a terra dos cananeus. A gente vai ver lá, vai chegar lá, daqui a alguns encontros. Mas a terra em que corre o leite e mel, a terra do descanso e da paz, essa terra eles não conquistaram. É só ir lá que você vê a guerra que é até hoje. Então, que promessa de Deus vazia é essa? Será que Deus enganou Moisés para que Moisés fosse... Qual que é essa terra, então? Como é que ao longo da Bíblia, o desenrolar da história, até chegar ao Novo Testamento, a gente entende essa terra? Vamos ver que terra é essa? Abre aí. Mateus. Vamos lá no Novo Testamento agora. Mateus 11.
Mateus 11, de 28 a 24. Ah, vocês estão atentos. Mateus 11, de 28 a 29. Não, essa aí eu fiz de maldade mesmo. Daqui a pouco eu erro de novo. Aí vocês começam a ficar na dúvida. Ele está brincando. Mateus 11, 28. Posso ler? Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Essa promessa que Deus faz a Moisés de uma terra tal, isso vai evoluindo, o entendimento vai crescendo. Veja que não é o entendimento de Deus que vai crescendo, mas é o entendimento do homem sobre a promessa de Deus vai evoluindo. E vem Jesus e diz: eu sou a terra prometida. Se você quer ter descanso, se você quer ter uma terra em que corre leite e mel, eu sou a terra. Eu sou o descanso. E vós descansareis as vossas almas, achareis o repouso para vossas almas. Repouso que o povo judeu não encontrou até hoje, porque acha que o descanso é uma terra, e por isso que eles brigam tanto por aquela terra lá, e querem fazer daquela terra a promessa de Deus. Não. Jesus é essa terra prometida, é desse descanso. Mas isso vai sendo entendido ao longo do tempo. E aí você pode falar assim: mas caramba, eu acredito nesse tal de Jesus aí, mas não estou me sentindo descansado, como ele diz. Eu continuo aflito. Ele disse que era: vinde a mim quem está aflito, e eu vos aliviarei. Eu ainda não senti esse alívio. Aí tem um outro trechinho que a gente lê mal lido pra caramba. Vamos ler? Mateus 16, de 24 a 25. Mateus 16, de 24 a 25. É um pouquinho depois do que ele acabou de falar, que ele vai ser o descanso. Ele não falou, gente, presta atenção, pelo amor de Deus. Ele não falou que ele vai ser o repouso para as nossas almas. Falou ou não falou? Foi em que capítulo isso? Do 11. Agora no capítulo 16, ou seja, 5 capítulos depois, ele vai falar um negócio aí. Olha o que ele fala. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Preste atenção. Se ele diz que ele vai ser o repouso, se ele diz que ele vai ser a terra santa que vai dar o descanso das nossas aflições, como é que 5 capítulos depois ele diz que é para eu tomar minha cruz e carregar a cruz? Não estou vendo descanso nisso. Preste atenção, você tem que ler o 16 apoiado no capítulo 16 apoiado no capítulo 11. Que cruz? O que é o tomar a cruz? O tomar a cruz é entregar a sua vida, não é isso? Entregue a sua vida. Olha o que ele está dizendo. Jesus disse: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Renuncia a todo o seu perfeccionismo, a toda a sua vontade de tomar conta de tudo que acontece na sua vida, na vida da sua família. Renuncia o desejo de ter tudo na mão, de ter o controle de tudo,
de achar que tudo passa pela sua mente, de achar que tudo depende de você, de achar que você tem que carregar o mundo nas costas. Renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz, ou seja, dê a sua vida. Dê a sua vida a quem? A Ele. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que quiser ter o domínio de tudo que acontece, vai se dar mal. Vai sofrer de uma ansiedade terrível. Vai sofrer de um estresse imenso. Aquele que não tem fé e não sabe descansar em Deus, achando que tudo está nas mãos dele. Não, tudo está nas mãos de Deus. Então aquele que quiser salvar a sua vida, aquele que achar que seus esforços é que salvam a própria vida, que ele tem que pensar em tudo, que ele tem que elaborar tudo, que ele tem que tomar conta de cada detalhe. Já viu gente assim? Perfeccionista, doentia, isso é perturbador da mente. Olha o que ele disse no capítulo 11. Está aflito? Vinde a mim. Mas não, o sujeito quer ele sozinho dar conta de tudo, então ele pira. Ele fica neurótico, ele fica ansioso, depressivo. Então Jesus é a terra prometida. Mas para você ter o descanso nele, você tem que negar-se a si mesmo. Negar toda a sua força, negar toda a sua vaidade, todo o seu perfeccionismo, toda a sua vontade de dar conta de tudo e de todos, e tomar a sua cruz, ou seja, entregar a sua vida a Ele. Pois quem quiser salvar a própria vida com suas próprias forças, vai se perder. Porque não tem descanso. Você pode ver que uma pessoa perfeccionista, ansiosa, ela não tem descanso. Ela não descansa. Porque ela acha que tudo passa por ela. Ela quer salvar a própria vida por ela mesma. Enquanto Jesus está dizendo, não, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, entregue a sua vida e descanse em mim, na paz que eu posso te dar. Mas isso é uma atitude de fé. Amém? Tá bom, hein, Paulinho? É Paulinho, ele? Celcinho. Até os nomes eu estou trocando. Vamos continuar. Êxodo 3, 11. Pega aí. Entendeu, Paulinho? Êxodo 3, 11. Volta lá. Êxodo 3, 11. Oi? Será que esse que foi o problema? Êxodo 3, 11. Posso ler? Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ter com Faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus. Êxodo 3, 11. Agora eu estou no 12. Eu estarei contigo, respondeu Deus. E eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiverdes tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Senhor Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? É isso? 11. Ah, tá. Não, é porque... Pega aqui o número 4. Não, agora eu também não tenho direito a nada, pô. Pega aqui o número 4. Número 4 é o seguinte, preste atenção.
é porque aqui eu estou lendo o trecho completo. Está vendo que está aqui, ó, 3 de 11? Mas ele já chegou no nome de Deus ali, só que eu quero destacar essa história do nome de Deus. Quero destacar um pouquinho embaixo, Só que tem o seguinte, se você olhar a história de Moisés, vai notar ali que ele faz de tudo para evitar fazer o plano de Deus. E ele chega num momento que ele conversa sobre Deus e ele diz que tem a língua pesada. Vamos pegar esse trecho, que aí é dentro desse primeiro aqui, ó. Vamos passar adiante um pouquinho. É o 4:17? Não, esse já é o fim. Aonde que ele fala aqui? Moisés disse ao Senhor. Ah, sim, 4:10. Olha aí. 4:10. Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu não tenho o dom da palavra, nunca o tive, nem mesmo depois que falastes ao vosso servo. Tenho a boca e a língua pesadas. O Senhor disse-lhe: Quem deu uma boca ao homem? Quem o faz mudo ou surdo? O faz ver ou faz cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, eu estarei contigo quando falares, e te ensinarei o que terás de dizer. Ah, Senhor, disse Moisés, manda quem quiserdes. Então o Senhor irritou-se contra Moisés. Não tens Arão, disse ele. Arão era o irmão. Teu irmão levita? Eu sei que ele fala bem. Ei-lo justamente que vem ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará o coração. Tu falarás, lhe porás as palavras na boca, e quando falardes, eu estarei contigo e com ele, e vos ensinarei o que tereis a fazer. É ele quem falará ao povo em teu lugar. Ele te servirá de boca, e tu lhe servirás de Deus. Toma em tua mão esta vara, com a qual operará prodígios. Esse pontinho que eu queria pegar antes do nome de Deus. Olha só. Que história é essa de língua pesada? Falam, uma das interpretações é que Moisés era gago. Já ouviram falar isso? Moisés era gago. Então quando ele fala assim, ah, Senhor, eu não posso fazer isso, como é que eu vou lá falar com o faraó para libertar o povo? Eu gago. Eu vou convencer quem? Não vai dar. Então Deus fala assim com ele. Bom, você vai falar para Arão, seu irmão, porque Arão tem uma fala boa. Arão é bom de conversa. Mas veja, não se sabe bem se Moisés era gago. O mais assim melhor no conjunto da história é que Moisés, quando fala, eu tenho a língua pesada, é porque Moisés era um homem bruto. Moisés era um homem tosco, um homem sem trato. E o que ele tinha que falar, ele falava de um modo muito pesado. Por isso que ele fala assim, eu não posso ir lá conversar com o faraó, eu sou grosseiro. Como é que eu vou negociar alguma coisa? Porque as pessoas, para negociar, você sabe como é que é, né? Tem que ter malemolência. E Moisés não tinha. Moisés era um homem muito ríspido, muito duro, muito firme. E aí que Deus fala com ele, bom, então você vai orientar tudo, mas quem vai fazer a negociação de tudo é o seu irmão Arão. Porque o Arão, se você olhar aí pela história, ele é um cara totalmente diferente de Moisés. Ele é um cara polido, educado, que não deixa a coisa pegar fogo entre as partes. Ele ajeita, ele negocia, ele faz mediação. Moisés não. Moisés, se tinha que tocar fogo, ele tocava. Então ficou mais ou menos assim. A firmeza de Moisés, agora preste atenção nisso. A firmeza de Moisés e o cuidado,
o jeitinho de Arão. Na verdade, isso aí é o ideal de um seguidor de Deus. É alguém que tem as suas ideias sobre a fé firmes, não negocia, é crente em Deus, é fiel a Deus, mas ao mesmo tempo ele, para tratar o irmão, como ele é? Ele é caridoso, ele é bondoso, ele é generoso. A gente tem que ter a firmeza de Moisés, mas na hora de falar com o outro, a gente tem que ter a sabedoria de Arão. Porque às vezes você tem a firmeza de Moisés, sabe do que está falando, sabe a verdade, mas na hora de falar você é bruto, atropela, machuca, magoa a pessoa. Aí você fala assim, puxa, mas eu falei a verdade, fulano se sentiu mal. Não, fulano não se sentiu mal com a verdade que você falou. Fulano se sentiu mal com o jeito que você falou. Então você tem que ter a firmeza de Moisés, mas o jeito de falar de Arão. Mais ou menos Jesus disse isso. Como é que ele falou? Vocês têm que ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Você que se quiser ser alguém que dê certo na vida, você tem que ser serpente e pomba ao mesmo tempo. Você tem que ser Moisés e Arão ao mesmo tempo. Não é isso? E isso a Bíblia nos ensina. Isso é técnica de PNL. Isso é técnica que a gente aprende nos cursos de liderança, de coaching, de PNL, ensina tudo isso. Mas isso é bíblico, tá vendo? Não é isso? Muito bem. Prudente como as serpentes e simples como as pombas. Agora que eu quero falar do nome de Deus. Porque aqui quem manda sou eu, entendeu? 3:13. Agora que eu quero ver isso aqui. Moisés disse a Deus, quando eu for para junto dos israelitas, e lhes disser que o Senhor Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés, eu sou aquele que sou. Qual que é o nome de Deus? Ué, morreram? Qual que é o nome de Deus? Está escrito aqui. Eu sou aquele que sou. Pega aqui a folhinha, número 4, letra A. Posso ler? No hebraico, porque o texto do Antigo Testamento, esse texto aqui, foi escrito em hebraico, que era a língua sagrada dos judeus, né? No hebraico, o nome Deus se escreve com 4 letras, o nome de Deus, aqui falta um D. O nome de Deus se escreve com 4 letras, YHWH. Yavé ou Javé, o que nós traduzimos como eu sou aquele que sou. O que significa eu sou aquele que sou? Significa aquele que existe por si só, aquele que não depende de nada, de ninguém, de coisa alguma, aquele que nunca começou, nem nunca vai terminar, é aquele que é. Por isso que eu falei agora há pouco, Deus não pode ser provado, porque nenhum equipamento consegue detectar aquele que está acima de qualquer existência. Então continua. Tempos mais tarde, se tornou proibido aos judeus pronunciar este nome. Esse nome Yavé, Javé, os judeus não falavam esse nome.
No lugar eles falavam outros nomes, por exemplo, Adonai, você vai ver aí em seguida. Você quer perguntar? Eu vou explicar Jeová já na sequência aqui. Então continua. Tempos mais tarde se tornou proibido aos judeus pronunciar este nome. Se dizia até que este era o nome que se escrevia, mas não se lia. De tanto temor do nome de Deus, de respeito, os judeus até escreviam Iavé ou Javé, mas não falavam. Este nome só era pronunciado pelo sumo sacerdote no dia da expiação anual. Uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia no templo uma cerimônia que falava esse nome. Para vocês verem o grau de respeito, de devoção, de temor com esse nome. Ou pelos demais sacerdotes que abençoassem o povo. Mesmo nestes casos, o nome sagrado era pronunciado em voz muito baixa, com muita discrição. Aí agora que vem Jesus, né? Vocês conhecem Jesus? Não. Para escândalo dos judeus, Jesus usava eu sou, porque esse termo eu sou é diretamente ligado ao Iavé. Ele usava eu sou atribuído a ele mesmo. Então pega aí João 8, de 58 a 59. João 8. Oi. Em Cabo Frio tem uma igreja evangélica com essas letras na fachada? Aliás, quem for a Bom Jardim, tirei até foto, fica bem na estrada assim. Igreja, não sei o que, Kids, a igreja das crianças. É uma igreja só para criança. Lá em Bom Jardim. Tá vendo? Bola de Neve, sim, é conhecidíssima. É uma igreja, é grande essa igreja. Não é criação aqui de Friburgo, não. Essa igreja aí é grande. É uma bola de neve. Vamos lá, João 8, 58 e 59. Posso ler? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Olha o que ele disse. Abraão viveu 1800 anos antes dele. Olha o que ele falou para os judeus. Antes que Abraão existisse, eu já era Deus. Isso que ele falou. Você imagina um camarada de 32 anos falar isso para você? Jesus, gente, não tem alternativa. Ou ele era maluco. Não. É maluco, mas maluco desvairado mesmo. Doido. Pois é. Então, ou ele era louco, maluco, altamente vaidoso, altamente narcisista, ou ele era isso tudo, ou ele era Deus. Não tem meio termo, entendeu? Não tem. O pessoal fala assim, Jesus é um grande homem. Grande homem patavina nenhuma. Olha o que ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou não cai para você como chocante, mas cai para o judeu. Eu sou quer dizer Deus. Tanto é que olha a reação, versículo 59. A essas palavras pegaram então em pedras para lhes atirar. Esse homem tem que morrer, esse homem é louco. Então, para você ver como que Jesus utilizou esse nome. E ele faz isso 7 vezes no Evangelho de João. Agora, letra C, pega aí. Letra C. Nas leituras da Sagrada Escritura, se substituía o Iavé por Adonai, que significa o quê? Meu Senhor. Então, ao invés de falar
Yahvé, que era um nome proibido, eles falavam no lugar Adonai. Lia e Yahvé, estava lendo Lia, mas na hora de falar, falava Adonai, quer dizer meu Senhor. Então, meu Senhor é um título de Deus também. 600 anos depois de Cristo, agora que vai vir o Jeová, 600 anos depois de Cristo, procurou-se intercalar as vogais de Adonai com as consoantes de Yahvé, que deu Jeová ou Jeová. O primeiro A é mudo e corresponde ao E de Portugal, por isso que o A virou E. Então, da onde que vem Jeová? Vem de uma mistura de Yahvé com Adonai. Misturou consoante de um e vogal do outro, deu Jeová. Esse nome, Jeová, viram bem, é de 600 anos depois de Cristo. Então, nem Jesus, nem os apóstolos, nem ninguém do Novo Testamento conheceu esse nome, Jeová. Esse nome Jeová vem 600 anos depois. Tá claro aí? Entendeu? Oi? Que tem esse nome Jeová? Não conheço. Tradução católica com Jeová eu não conheço. Se for, eu acho que não é católico não. Os protestantes adotaram esta pronúncia, essa Jeová. Em alguns nomes, Yahvé vem sob a forma de IWH ou IAH, como em aleluia. Aleluia, aleluia. Esse IA do final quer dizer Yahvé. Então o que quer dizer aleluia? Louvai a Javé. Aliás, é a única palavra do mundo, aleluia, que é a mesma forma em todas as línguas. Aleluia, é a única palavra que em todas as línguas fala do mesmo jeito, aleluia. Desde 2008, a Igreja Católica retirou o nome Javé ou Yahvé da liturgia. Vocês já notaram que não se canta mais aquela musiquinha? O Senhor Javé, como é que é? Já não me lembro mais. O céu e a terra, não sei dos que, e o Senhor Javé. Não falava isso na missa? Acabou. Desde 2008, não se pronuncia mais esse nome também na liturgia católica. Bom, oi, pois não. A religião Testemunhas de Jeová tem 200 anos. É bem recente. O nome Jeová é mais antigo, vocês viram aqui. Mas a organização Testemunhas de Jeová tem uns 200 anos, ela é mais recente, tá bom? Aliás, eles me chamaram, foram lá em casa, perguntaram se eu quero ser testemunha de Jeová. Eu não vi a briga, vou testemunhar o quê? Continua, letra D. Há para Deus, no entanto, um nome mais antigo, El. Forte, estar à frente. El é o primeiro nome que foi dado a Deus, que significa forte, aquele que está na frente. Em árabe, tal nome toma a forma de Il ou Ilá. Daí vem Alá. Os muçulmanos chamam a Deus de Alá, porque vem desse El, né? No Antigo Testamento, este nome ainda aparece como Elohim, cerca de 2.000 vezes. A gente viu aqui, lá na aula do dilúvio, os Benai Elohim, que são aqueles anjos que vieram ter relações com mulheres, lembra disso? Benai Elohim, quer dizer, os filhos de Deus. Elohim é Deus. Este nome está no plural e procura mostrar a grandiosidade de Deus. Elohim é o nome no plural, como se fosse deuses. Mas é para falar de um Deus só. É que ele é tão poderoso que tem que falar no plural. Esse que é o sentido. Bom, tudo bem, bonito, ok, lindo, Yahvé, Javé, Elohim, Jeová, El Shaddai, tudo isso. Pois não? Não. Maomé é 600 anos depois de Cristo também.
junto de Jeová. Tá? Depois, bem depois. Bom, tem esses nomes todos de Deus aqui. Eu te pergunto, e Jesus com esses nomes de Deus? Nossa história é com Jesus, não é isso? Então, vamos abrir aí, Mateus 6, 9. Mateus 6, 9. Tá melhor? Tá. Mateus 6, 9. Geraldino, tá indo tudo certinho? Paulo, ih, caramba, eu vou desistir hoje. Ô, Celcinho, eu tô abalado. Vou perguntar aos universitários. Celcinho, tá tudo indo bem? Então tá bom, era só isso. Então vamos lá. Mateus 6, 9. Posso ler? Eis como deveis rezar, Pai nosso. Eis como deveis rezar, Pai nosso. Eis como deveis chamar a Deus, Pai nosso. Javé, Jeová, Iavé, Elohim, El Shaddai, Alá, Adonai. Nada disso. Jesus só falou assim: quer chamar Deus? Chama ele de Pai. Mas esse Pai que Jesus falou aqui, não é Pai. A palavra é Abá, que quer dizer papá. Quem fez o curso ano passado lembra. Papá. Papá é menos ainda que paizinho. Porque a criança, por falar paizinho, já tem 4, 5 anos. É o papá, é a criança balbuciando, aprendendo a falar. É esse nível de intimidade que Jesus falou para a gente ter com Deus. Papá. Então não precisa ficar falando o nome de Deus baixinho. Não precisa ficar, eu não posso pronunciar o nome de Deus. Não. Agora está tudo aberto, você e Deus. Está tão aberto que você não vai chamar Deus nem de poderoso, nem de forte, nem de gigantesco, nem de maravilhoso, nada disso. Você vai chamar Deus só de papai. Mas preste atenção, que não é um papai que fica me adolando e me dando tudo que eu peço na minha pirraça. Ele é um Pai nosso. Ou seja, o que eu converso com esse papai é algo que é bom para mim, mas é bom para o outro. É um papai, mas não é alguém que fica fazendo minhas vontades. É um papai que olha por todos. E o que eu peço a Ele, eu posso pedir desde que seja útil para todos. Então, meu amigo, eu não posso rezar pedindo a Deus para vencer uma guerra. Porque eu estou lutando contra um irmão, meu filho desse papá. Eu não posso rezar pedindo a Deus para o meu time ganhar, oração besta. Eu não posso rezar pedindo a Deus que Ele pese a mão sobre alguém. Fulano vai pagar em nome de Deus, em nome de Jesus.
Ele é papai, mas Ele é nosso. Então esse modo que Jesus ensina a gente a chamar de pai, tira da nossa boca qualquer praga, qualquer macumba, qualquer maldição que a gente quiser falar para o outro. Porque esse pai é meu papai, mas ele é nosso. Ele falou uma coisa certa. Se eu chegar na missa, Papá Nosso. Lógico que não é isso. Não é o falar. É o que vem de dentro, é a sua relação. Você se sente como um bebê de colo na mão dele. Aí é o que Jesus falou. Você vai ter o descanso, porque você sabe que é Ele que vai fazer, não é você. É Ele. Essa relação descansada, de paz, de entrega na mão dele. Esse é que é o sentido. Muito mais do que dizer, mas é o que significa dentro. E aí a oração do Pai Nosso continua. O que ele fala? Pai Nosso que estás no céu, e agora? Santificado seja o vosso nome. Quando você reza isso, o que você pensa? Ou não pensa? Você está falando o seguinte, que eu vou santificar o nome de Deus. Não é que eu vá tornar o nome de Deus santo. Esse santificado seja o vosso nome quer dizer que esse nome seja respeitado, amado, adorado na minha vida. Então, quando eu digo santificado seja o vosso nome, qual que é o nome? Qual que é o nome? Pai Nosso. Não é isso? Então, acompanha comigo. Santificado seja o vosso nome, Pai Nosso. Como é que eu vou santificar, respeitar, amar esse nome? Como é que eu vou fazer esse nome verdadeiramente santo e atuante na minha vida? Se a minha relação com Deus for a relação com o Pai que é nosso. Se a minha relação com Deus for uma relação com Deus que é papai meu e que eu confio plenamente. E que se a minha relação também com o próximo for de quem lida com um irmão, filho do mesmo pai. Eu só vou santificar o nome de Deus se eu tratar o meu irmão como um filho desse papai. Então a gente reza o Pai Nosso, muitas vezes falando sem imaginar o que está falando, e esquece de que o nome de Deus vai ser santificado na minha vida a partir do momento que eu viver um Pai e um Nosso. A partir do momento que eu incluir os meus irmãos na minha vida, na minha oração. A partir do momento que aquele irmão com o qual eu tenho dificuldade, eu o perdoar. Porque enquanto eu não fizer isso, eu não posso chamar o Deus de nosso, o Pai de nosso. Então o Pai Nosso, gente, mais do que uma oração, já vou deixar você falar, o Pai Nosso, mais do que uma oração, para ficar sendo repetida, como se fosse um mantra, como se fosse uma magia, porque tem gente que faz do Pai Nosso uma feitiçaria. Fica falando, Pai Nosso, tem o seu santificado, nem sabe o que está falando, mas por falar aquele monte de palavra, ele acha que é igual um abracadabra, né? Falei isso, aí as portas se abriram. Isso é superstição. O Pai Nosso, mais do que uma oração para ser repetida, e ele deve ser repetido, mas mais do que uma oração para ser repetida, é uma oração para ser vivida. E eu só vou tornar o Pai Nosso real, essa frase aí, santificado seja o vosso nome, quando eu entender bem o nome. É papá e é nosso. Se eu, nas minhas orações, faço uma oração desesperada, aflita,
é porque eu ainda não entendi que eu sou um bebê de colo no braço do Pai. Eu quero convencer esse Pai. Isso a gente já conversou aqui. Se eu, nas minhas orações, não incluo meu irmão, não peço por ele, não rezo por ele, não perdoo, não abençoo, dou as costas para ele, eu também não estou santificando o nome de Deus, que é nosso. Amém, gente? Mais claro que isso, e olha que agora eu não troquei nada. Fala, Rita. Sim. Não, a gente fala assim, adoro, né? Veja bem, adorar é somente a Deus. Mas no português, a palavra adorar tem várias conotações. Quando eu digo eu adoro lasanha, eu não estou colocando a lasanha no patamar de Deus. O adorar que eu estou falando tem um sentido de gostar muito. O adorar a Deus é ter para com Deus o que eu não tenho para com criatura nenhuma. A palavra, o vocábulo é o mesmo, adorar. Mas o que importa, de novo, não é a palavra, é o sentido que você dá a ela. Tá? Para terminar o que eu estava falando aí do Pai e do Nosso, abre aí a 1 João 4, de 20 a 21. Setembro é o mês da Bíblia, e esse ano a igreja pede que a gente estude a primeira carta de João, essa aí. Então, em setembro, nós vamos fazer um estudo da carta de João. Depois eu explico detalhes para vocês. Vai ser diário, todo dia. Durante os 30 dias, a gente vai ler a carta de João todinha com explicação. A primeira carta de João. Depois eu explico como é que vai ser. Tem que vir aqui todo dia, Infumir. 1 João 4, 20. Posso ler? Olha aqui, preste atenção. Pai Nosso. Se eu quero fazer uma oração que eu digo, santificado seja esse nome, eu tenho que tornar esse nome santificado na minha vida como? Lidando com o papai e lidando com o irmão. Correto? Olha o que João vai dizer. Se alguém disser amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Então como é que você vai falar Pai Nosso, se o seu irmão não está incluído? Se você guarda raiva, rancor, ódio, maldição contra seu irmão, meu irmão. Ah, mas eu não tenho condição de voltar a ter um relacionamento com ele. Não, mas nem precisa. Mas o que você não pode é continuar carregando dentro de você o desejo de que ele se dê mal, o desejo que ele será castigado, o desejo que ele vai pagar. Isso é que você tem que eliminar dentro de você. Porque amar, temos quanto tempo? Amar não é gostar. Você tem que entender isso. Quando Jesus fala que você tem que amar ao seu inimigo, ele não está dizendo que você tem que gostar dele, não. Gostar, gente, depende de afinidade, depende de ter coisas em comum, depende de ter uma conversa que te agrade, aí você gosta. Amar é a decisão de fazer o bem a quem precisar. Então, se ele me ofendeu e estiver precisando da minha ajuda, eu vou lá e ajudo. Isso é amar. Ricardo, o pior é que eu tenho que amar o cara desse. Então, gente, amar
é uma decisão de fazer o bem. Gostar é outra coisa. Jesus amava todo mundo, mas não gostava dos fariseus. Não gostava, ué. A gente vê lá. Mas amava, porque se precisasse fazia o bem por ele. Até a briga que Jesus tinha é para o bem dele. Tá claro isso, gente? Sim ou não? Qualquer dia a gente aprofunda mais amar e gostar. Gostar, por exemplo, Celcinho, você gosta de galinha? Gosta? Não gosta. Se gostasse, deixava ela viva, pô. Bota essa na mídia. Aqui, ó, atenção. Semana que vem, Moisés 2, as 10 pragas do Egito. Semana que vem vai ser uma pragarada danada aqui. Vai todo mundo sair praguejado daqui. Vamos rezar. Celcinho, foi bom hoje? Salvei a aula? Por quê? Ah, parei de trocar? Mas eu sempre gostei de uma troquinha. Você fazia quando... Troca de nome, troca de idade. Mas vocês são maldosos, hein, gente? Gente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, o que eu posso falar? Eu posso falar só o seguinte, que o nosso Deus não é Jeová, não é Javé, não é Yavé, não é Adonai. O nosso Deus é Pai Nosso. E que se eu entender isso e viver isso, a minha relação com Deus e com o irmão tem uma melhora absurda. E aí eu estou cumprindo o Evangelho. Mais do que ficar com o nome de Deus como se fosse algo... Fica quieto, não pode falar. A relação com Deus é que interessa, não é? Nossos irmãos todos são santos. Que irmãos? Em Cristo todos somos santos. Até você, Paulinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja conosco. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até semana que vem. Tchau.